A bruxa foi às compras, foi a frase que eu usei hoje, pra falar sobre as compras que eu fui fazer hoje, sobre as ervas que eu comprei hoje. E pasmem, eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas. Algumas pessoas deram risada, algumas pessoas me disseram, não fale isso, menina, não fale que você é bruxa. Outras pessoas me disseram, você não é má, ai meu Deus, você não é feia, pare de falar isso é pecado. E gente, em pleno ano de 2026, a gente precisa falar e explicar para as pessoas o que significa uma bruxa, o que significa ser bruxa. Eu sei que talvez você tenha aprendido sobre bruxas nos desenhos, nas histórias infantis, em alguns filmes de terror, mas é uma imagem construída numa narrativa de controle e medo. De uma velha, feia, maldosa, aterrorizante que faz o mal e que tem nariz grande, enfim. Mas isso não é a história verdadeira sobre as bruxas. Isso é uma narrativa que tentaram fazer a sociedade engolir. A palavra bruxa, ela foi usada ao longo dos séculos para nomear e perseguir algumas pessoas que estavam fora daquilo que era determinado para a sociedade, que era considerado aceitável. Mulheres que conheciam ervas, curandeiras, benzedeiras, parteiras, pessoas que mantinham conhecimentos tradicionais sobre a natureza, mulheres que viviam de maneira independente, sem marido, sem filho, sem família, mulheres que moravam sozinhas, pessoas foram acusadas de magia, pessoas foram acusadas de heresia, pessoas que estudavam, que liam, que sabiam um pouquinho mais do que a sociedade. E muitas vezes, até pessoas que estavam no lugar errado, na hora errada, estavam sendo dominadas pelo medo e foram chamadas de bruxa. A história das perseguições por bruxaria é muito mais complexa. Participação de instituições religiosas, inclusive católicas, na perseguição e no julgamento de acusações de heresia e bruxaria. Houve também participação de autoridades civis em diferentes regiões da Europa, de autoridades protestantes. A própria história da Inquisição mostra que vários tribunais religiosos podiam julgar determinados crimes contra a fé, pessoas que não tinham a mesma fé que eles, enquanto a execução das penas capitais cabia às autoridades. Então, sim, houve responsabilidade religiosa e institucional no julgamento dessas pessoas. Mas a história precisa ser contada com precisão e explicar melhor para vocês. Porque quando a gente simplifica a história, a gente troca o conhecimento de verdade do que é pela narrativa do que tentaram fazer a gente engolir. E eu não quero tentar fazer vocês engolirem algo que vocês já sabem. Eu quero te trazer consciência para vocês. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A figura da bruxa foi construída durante séculos como um símbolo de perigo. E sabem por quê? Esse perigo estava associado a mulheres que sabiam demais, que tinham conhecimento. Uma mulher que conhecia as plantas e se curava com as coisas que estavam na natureza. Uma mulher que sabia ler, que morava sozinha, que conhecia o próprio corpo, que conhecia os ciclos da natureza. Uma mulher que dançava, que não precisava necessariamente de uma instituição, uma mulher que não precisava de uma instituição para acessar o sagrado, para acessar o divino, que não estava dentro de uma igreja que nem todo mundo. Uma mulher que podia ter conhecimento, que não estava sob o controle das estruturas dominantes. E talvez seja justamente por isso que a figura da bruxa tenha causado tanto medo. Porque uma mulher que pensa mais que os homens é perigoso para qualquer sistema que precisa da ignorância para se manter em pé. E aqui eu faço uma distinção muito importante para vocês começarem a entender. Bruxa não é maldosa. Bruxa não significa ser má. Bruxa não significa fazer feitiços do mal. Bruxa não tem nada a ver com o que mostraram para vocês nos filmes. E não significa também seguir uma religião, por exemplo, a Wicca. A bruxa em si é uma forma de relação com o mundo. É uma mulher, é um homem que se conecta com a natureza e percebe a sua existência. É uma pessoa que tem conhecimento em ervas, em chás, em temperos. É uma pessoa que respeita os ciclos da natureza, a chuva, o vento, o sol, a primavera, o inverno. É uma pessoa que observa a lua, que se conecta com a lua. É reconhecer o seu corpo, que ele também se conecta com a natureza e com as estações. É compreender que existe uma dimensão simbólica e espiritual e o ritual nessas experiências humanas também é acoplado. É estudar, é ter conhecimento, é se questionar, é duvidar,
é desenvolver consciência, é assumir responsabilidade por você mesma, pelas suas práticas. E acima de tudo, é não ter medo de olhar para aquilo que a sociedade tentou transformar em motivo de vergonha. Eu sou uma bruxa e eu não preciso ser iguais aos filmes. Eu não preciso corresponder à caricatura que alguém inventou sobre mim para que a minha identidade seja validada. E sinceramente, gente, sabe que eu sou muito sincera, né? Eu acho curioso quando alguém olha para uma mulher com ervas e diz: você não tem nada a ver com uma bruxa. Como se bruxa tivesse uma aparência específica. Como se conhecimento tivesse um rosto. Como se espiritualidade tivesse um uniforme. Como se uma mulher precisasse parecer como a caricatura que tentaram enfiar na nossa mente para ser aquilo que é. Talvez o problema não seja que eu não pareça ser uma bruxa. Talvez o problema seja que você nunca aprendeu o que é uma bruxa de verdade. E talvez esteja na hora de você aprender. Porque a história das bruxas não é uma história de mulheres malvadas. É a história de poder, medo, religião, controle, política, gênero, conhecimento. E uma história sobre aquilo que acontece quando uma sociedade decide que determinada forma de conhecimento é perigoso, e é também uma história sobre forças da memória feminina. Porque aquelas mulheres foram perseguidas, aquelas mulheres foram silenciadas e morreram, foram queimadas, vivas. Mas a palavra bruxa sobreviveu. E hoje, quando eu digo a bruxa foi às compras, eu estou falando sobre a minha essência. Eu estou falando sobre a minha herança. Eu estou falando sobre a minha herança ancestral de alma. Eu estou falando da minha espiritualidade. Eu estou falando sobre a natureza. Eu estou falando sobre a minha conexão. Eu estou falando sobre a minha personalidade, sobre a minha identidade. E principalmente, eu tô dizendo que eu não tenho vergonha daquilo que vocês um dia ensinaram as mulheres a esconderem. Eu estudo muito, eu conheço toda a história, eu questiono muito e eu escolho conscientemente o nome do que eu dou pro meu caminho. Eu escolho a personalidade que eu quero ser, porque definitivamente ninguém me silencia. Então, antes de rir de uma mulher que se chama de bruxa, talvez você possa fazer uma coisa muito simples, que é estudar o que essa palavra realmente significa. Porque ignorância não é não saber. Ignorância é ter a oportunidade de aprender e mesmo assim escolher continuar com preconceito e acreditar no que a sociedade te impôs.